Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre vários assuntos, mas em primeiro lugar nós vamos fazer uma campanha falando de pessoas traiçoeiras, depressão, ansiedade, desejo de morrer, síndrome de pânico e outros assuntos. Então nós iremos começar lendo sobre a traição de Judas, né? Que assim fala assim: pessoas que é traiçoeira, que através da traição da pessoa você pode ficar muito doente. Então nós vamos o nosso pior inimigo. Diz um provérbio oriental: dos meus inimigos defendo-me eu mesmo. Porém, dos falsos amigos, só Deus poderá defender-me. Jesus, por sua vez, disse que o inimigo do homem mora com ele, dentro da sua casa. Mateus 10:36. Isso aí é bíblico, está na Bíblia. Mas o pior dos inimigos é aquele que, tendo ódio, finge que tem amor. E a gente acredita, né? Confia. Jesus teve contra si as duas coisas: os inimigos declarados e o amigo falso, que num desfecho covarde e diabólico se uniram para condená-lo à morte. Os seus inimigos, os escribas e fariseus, muitas vezes tentaram pegá-lo numa cilada, mas não conseguiram. Na armadilha do tributo saíram-se mal com aquela sábia resposta de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lucas 20:20 e 26. Outra vez quiseram fazê-lo cair em contradição com a lei ou com a misericórdia, apresentando-lhes uma mulher adúltera para ser apedrejada. Todo mundo conhece essa história, né? Mas saíram novamente derrotados com a divina resposta de Jesus: quem de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedras, né? Até que um dia os seus inimigos resolveram valer-se de um falso amigo de Jesus, que era Judas Iscariotes, para condená-lo à morte. A traição de Judas. Então os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram sobre os meios de prender a Jesus por astúcia e de o matar. E diziam: cuidado, não faça isso durante a festa de Páscoa, porque poderá haver um tumulto entre o povo. Mateus 26:3. Então um dos 12 apóstolos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhe: que queres dar-me? E eu vos entregarei. Combinaram então com ele a quantia de 30 moedas de prata. Mateus 26:14. Duas coisas notamos aí. Primeiro, o receio que o chefe dos judeus tinha de que o povo se revoltasse, porque Jesus havia feito bem a todos. Segundo, a avareza de Judas, que se vendeu por 30 moedas, aceitando imediatamente a primeira oferta que os inimigos de Jesus lhe ofereceram. Estava desvairado, pois se pedisse mais, os judeus com certeza lhe daria. O dinheiro apaixona, o dinheiro corrompe corações e o poder também. Judas não era certamente um homem ruim, mas ele se deixou vender pela ganância, pelo dinheiro. Não soube, porém, aproveitar a graça de Deus para ir corrigindo os seus defeitos, como fizeram seus colegas, que no início tinha também muitas falhas, e o homem fechado no seu pecado desce a um nível de miséria e abaixo dos racionais. Aqui explica, né, que as pessoas por dinheiro, por ganância, de olho no que você tem, eles são capazes de tudo, de tudo, de tudo. E na história bíblica a gente vê também muitos assim, né? Você confia na pessoa, dá emprego para a pessoa, acha que aquela pessoa é seu amigo e a pessoa às vezes puxa seu tapete,
quer tomar seu serviço, quer tomar o seu lugar, encomenda até sua morte. Isso está dentro de casa, está fora de casa, entre a família, em todos os lugares. A gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? E através dessas pessoas falsas, pode levar à depressão, a pessoa pode até se matar, né? Porque você não confia mais na pessoa, você perde o chão, né? Você confiou tanto, deu tanto para aquela pessoa e aquela pessoa fez isso com você, você não fica insuperável assim de pensar numa coisa dessa. Agora vocês vão conhecer histórias de personagens que sentiram isso na pele, a depressão e o desejo de morrer, mas superaram suas crises, né? Eu vou começar com as histórias que eu fiz um resuminho, tá? Para vocês entenderem, depois nós começamos lá. Na história da Bíblia, nós vamos ver que tinha muitos que tinham profeta que teve depressão. Depressão, gente, dá em pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas bilionárias, todos têm depressão, até rainha, rei, tudo tem depressão, né? Então, muitos superam, muitos não, eles acabam morrendo. Elias teve depressão, ele foi ameaçado de morte por Jezebel, pois Elias era uma pedra de tropeço para Jezebel, pois ela ocupava pela morte dos seus profetas, né? Os profetas de Baal. Elias experimentou a profundeza da fadiga e do desânimo total, logo após suas duas grandes vitórias espirituais, a derrota do profeta de Baal e a resposta de sua oração para que chovesse. Deus tinha dado essas duas vitórias para ele, mesmo assim, quando ele soube que ele estava sendo perseguido, que a Jezebel queria a sua cabeça, ele entrou em depressão profunda, porque ele era muito má mesmo. O desânimo que frequentemente aparece após grandes experiências espirituais, as que exigem esforço físico ou envolve, né, grandes emoções. Para tirá-lo da depressão, Deus primeiramente deixou que ele descansasse e se alimentasse. Depois o confortou para retornar à sua missão, ou de transmitir a mensagem divina ao povo. Quando nós sentimos fadigados após uma grande batalha, não devemos parar para nos lamentar, mas devemos orar mais ainda e se alimentar bem, ir ao médico e confiar em Deus, porque Deus pode tirar você dessa depressão, desse desânimo, desse cansaço físico, mental, né? E foi com muito esforço que ele conseguiu, não foi fácil assim não, viu? Nós temos aqui que Elias, ficou tão depressivo que ele até pede para morrer. Ele fala: já basta, o Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. No decorrer do texto, o profeta é visitado por um anjo que lhe oferece alimento. Em seguida, ele caminhou por 40 dias até o monte Horebe, onde recebeu de Deus a mensagem de que havia ainda 7.000 pessoas dentro do povo de Israel, né? Diante desse episódio, né, ele teve que sair dessa depressão, porque Deus precisava dele, né? Ele não podia ficar depressivo a vida toda, ele tinha que ser curado. E Jesus ajudou ele, né? Que ele tinha que levar a palavra de Deus àqueles que necessitavam, né? E ele, com a ajuda dos anjos, a ajuda de Deus, ele saiu dessa depressão. A depressão, gente, é uma doença e o nosso corpo está sujeito a doenças físicas e também mentais, porque nós somos humanos. O próprio Jesus vai dizer que no mundo nós teríamos aflições. Deus nunca falou que nossa vida ia ser um mar de rosa total. Não, ele falou que nós ia ter muita aflição. E essa aflição nos traz cansaço espiritual, físico e mental. Tem pessoas que conseguem sair perde uma pessoa, mas conseguem sair dessa depressão. Outras não, outras viram uma bola de neve. Dessa forma, a depressão atinge a pessoa quando
ela está sofrendo por ser uma doença patológica. A depressão precisa ser tratada como qualquer outra. Por isso, esses homens tiveram esses problemas. Ser cristão não quer dizer que não posso sofrer, e é preciso saber separar isso. Nós estamos fazendo essa pregação aqui e escutando o passarinho, viu, gente? Uma calopsita, que ela resolveu cantar bem agora, bem nessa hora. E não tem quem deixa ela com a boca fechada. Então, nós vamos continuar na próxima, tá? Nós vamos ler Salmo, tá? 122. Alegre-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobe as tribos do Senhor como testemunho de Israel, para dar graças ao nome do Senhor. Pois ali estão o trono do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti.